Alô, aqui é Eduardo Fernandes, esse é o Monistério. E há uns meses atrás eu descobri que a série Parts Unknown, do Anthony Bourdain, foi publicada no YouTube. Completíssima. Todos os episódios. Tem até um documentário sobre os bastidores. E eu não estou falando sobre o Roadrunner, aquele que trata da carreira inteira do Bourdain. Esse documentário que está no YouTube é bem específico. É sobre as gravações da última série de programas de TV do Bourdain, Parts Unknown. Welcome to my life. Actual content, B-roll, dick jokes, meal scene. Did I say dick jokes? Diarrhea. Durante elas, a saúde mental do Bourdain foi piorando cada vez mais e o resultado disso é conhecido. Ele, infelizmente, tirou a própria vida num quarto de hotel. Imagino que você conheça um pouco sobre esse personagem que acabou tomando conta da vida do Bourdain. Um chefe de Nova York que ficou famoso depois de publicar um artigo bem crítico sobre os supostos bastidores dos restaurantes dos Estados Unidos. A partir daí, o Bourdain virou apresentador de TV. Seus programas eram mais ou menos focados em comida, mais ou menos focados em viagem. Mas, na verdade, a estrela do show mesmo era a sua própria personalidade, que misturava um humor distímico, piadas meio quinta série e um texto lírico, vida louca, confessional, baseado no novo jornalismo e no jornalista gonzo Hunter Thompson. O Bourdain passava metade do ano viajando pelo mundo, da África até o Polo Sul. Ele se metia em selvas, comia as coisas mais estranhas, sofria de jet lag, tinha disenteria e aparentemente bebia muito goró. Ao longo dos episódios de Parts Unknown, você acompanha o Bourdain tentando tirar algum leite de pedra e tentava tirar algum entretenimento de entrevistas com o pessoal que, na maior parte do tempo, falava coisas genéricas sobre assuntos que não conhecia direito. Enquanto isso, o Bourdain ficava ali fazendo as suas tiradas, como quando ele viajou vários dias para chegar numa estação científica na Antártica. E lá, isoladão no meio do gelo, ele olha para a câmera e comenta: "Ah, então aqui que é o ânus do mundo?", para usar um termo mais técnico, né? De vez em quando, o programa tinha um lado meio condescendente, mas, falando assim, parece que eu estou criticando, o que não é verdade. Eu não acho que o Parts Unknown fosse um programa fast food. Comparando com o que passava na TV, a série era excelente. Pelo menos tinha uma boa vontade política e social. Tinha uma certa autoconsciência e de que era um programa de entretenimento mesmo, esbarrando em assuntos bastante complicados. Além disso, tinha um visual cinematográfico, tinha um texto saboroso, pelo menos para gente da minha idade, e também tinha a personalidade um tanto irritante, mas também um tanto apaixonante do Bourdain. Sabe aquele cara que senta para almoçar e não para de fazer piadas ácidas e meio depressivas o tempo todo? Pois é, esse é o personagem do Bourdain. E, para falar a verdade, é o meu personagem também. Eu faço piadas e o pessoal fica no vácuo ou fica com aquela cara de "quem é esse sem noção?". Vai ver, é por isso mesmo que eu fiquei tão viciado em Parts Unknown. Tem uma ressonância aqui. Mas enfim, eu não fiz o episódio para detonar a memória do Bourdain. Pelo contrário, eu consigo ter uma relação parasocial com ele mesmo que ele esteja morto. Mas hoje em dia, eu também tenho um gosto de guarda-chuva na boca quando eu assisto uns programas como Parts Unknown. Eu percebo quanto a minha vida foi toda construída em volta de cultuar a gente que faz performance. E eu não sei muito bem se você me entende. O Anthony Bourdain entrevistando o Iggy Pop num restaurante, em frente às câmeras, cercado de produtores, e isso tudo é editado e publicado numa rede de televisão. O Jimi Hendrix queimando uma guitarra, amando do produtor e do publicitário dele. Essas coisas aí. E se você acreditar no que o documentário mostra sobre o Parts Unknown, o Bourdain estava sempre lutando contra esse seu lado de performer. Quem é que não tá, afinal? Porque esse é o outro lado da própria performance. Ela cria o seu próprio vazio, sua própria ressaca. Você sabe que não é muito verdade aquilo.
Nos anos 2020, a gente está começando a enxergar isso bem claramente. Em especial por causa da ressaca das redes sociais, que transformaram a gente em gerenciadores de empresas minúsculas de mídia. Assim como o Bourdain, a gente teve que aprender a andar com câmeras seguindo a gente por toda parte e tentar extrair entretenimento das coisas mais triviais. E na verdade, a gente não está gerenciando qualquer mídia. É uma mídia, de certa forma, específica, a dos Estados Unidos, os formatos que a TV do ZEUA popularizou. Herdamos dela até mesmo as noções de espontaneidade, de humor e mau humor também. Agora que a gente começa a assistir uma convulsão do mundo globalizado, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com os Estados Unidos, começa a ficar mais fácil de perceber a profundidade da colonização do nosso imaginário, em especial aqui no sudeste do Brasil. Mas espera aí, esse não é o assunto de hoje. Finalmente eu vou chegar no assunto do podcast de hoje, que é o inglês Michael OK. It's beautiful here, absolutely beautiful, but it's almost Oh, what happened? coal mine Coal mine? explosion. Yeah. I hope. Ele também tem um programa de viagens, só que no YouTube. E ele viaja sozinho e para os países mais alvo de preconceito no mundo todo. Welcome back to Afghanistan. I'm currently travelling through the remote Hindu Kush mountains, and so far I've been given a knife. You're going to give me your knife? Gift it. Met Robert Downey Jr.'s Afghan twin, That was a bit scary. and become the talk of an entire town. In this video, I'll Ele acabou de ir para o Afeganistão e foi se metendo em vilarejos que sequer viram estrangeiros antes. Definitivamente é uma coisa emocionante o trabalho que ele faz. Por um lado, ele é o Bourdain da nossa época. E ele também performa, claro. Porque, afinal, ele é um youtuber, né? Mas o Michael Kay é um pouco diferente. Ele evoca um outro tipo de fragilidade. Não aquela que se manifesta por meio de piadas com literatura, tiradas de quinta série, sarcasmo e catastrofismo. O Michael Kay é do tipo que chora na frente da câmera, é do tipo aquele tiozão de, 30 e poucos anos que consegue conversar até com pedra na rua. E ver como ele se movimenta pelo mundo e como ele consegue se conectar com as pessoas mais diferentes tem me ensinado muita coisa. Pelo jeito, é mais uma relação parasocial para minha coleção.